Já estamos de volta com Hora Geral nessa segunda-feira e agora eu vou conversar com meu amigo José Manuel Ferreira Gonçalves. Ele é advogado, jornalista e engenheiro também, né, Zé? Prazer em revê-lo. Prazer. Quanto tempo, hein? Depois de um bom tempo, rever você é muito bom, acompanhar o teu trabalho aqui na televisão e também o seu trabalho como parlamentar. Ótimo. E muito honra, aliás, a cidade e a região. Muito obrigado. Parabéns. Eu estou aqui com 2 livros, Despoluindo sobre Trilhos. Eu vou virar aqui para o Carioca tentar pegar a imagem. E esses 2 livros nós vamos sortear no finalzinho, pelo 3041-6777, para que você possa estar ganhando um deles. São 2 livros, eu vou sortear para dois telespectadores. Vou deixar até aqui guardadinho, daqui a pouco no final do programa eu falo o nome dos ganhadores. Agora, o tema é fundamental. Vou tratá-lo de Zé. Tem algum problema? Zé Manuel. Zé Manuel, despoluindo sobre os trilhos. O que eu entendo vendo esse tema, e eu quero agradecer que eu recebi esse seu livro na Câmara, é que falta um investimento por parte dos governos federais, uma iniciativa maior na implementação das ferrovias, diminuindo, inclusive, o número de veículos pesados nas rodovias, razão do caos nas estradas do nosso país. É de causa em causa que a gente vê, Douglas, é que infelizmente há uma mentalidade que precisa ser alterada. Não é só aumentar investimentos, é preciso mudar o pensamento que se tem quando se raciocina sobre transporte de pessoas e também de cargas. A quantidade de pessoas e cargas que nós transportamos é enorme. E a gente imagina muitas vezes que o trem passa lá na montanha, passa lá distante. Não, ele cruza as cidades. A conexão desse transporte de cargas e pessoas com o dia a dia das cidades do Brasil inteiro é muito importante. E talvez por essa razão e por razões históricas, que talvez a gente possa também aqui analisar um pouco, pós-guerra e depois os governos sucessivos que vieram dizendo que era construindo estradas que se faria o país, e se faria em 5 anos, o que não se tinha feito em 50 anos. JK. E outras, aliás, um belo governo, sem nenhuma dúvida, porém, é uma escolha. Eu escolho, você escolhe, todos nós, o público telespectador escolhe todos os dias de manhã o que nós vamos fazer. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você caminha em frente, enfim. Você faz escolhas e o governo também faz escolhas. O problema é que o Brasil fez escolhas e não pensou nas consequências disso. Todos nós escolhemos e pagamos o preço de nossas escolhas. Eu toco sempre nessa tecla. É preciso que a gente pense nisso. Nós escolhemos transportar demais em cima de caminhões. O caminhoneiro acaba sendo um transportador de um silo ambulante. E não há como transportar uma carga de forma organizada, porque não temos centros de concentração de cargas para receber as cargas e não temos centros de distribuição de cargas para distribuir as cargas. Depois dá isso aí. Vamos ter safra de novo e há de se esperar, com toda a lógica, que a grande safra de milho e soja deste ano vai piorar o que aconteceu no ano passado, com congestionamentos monstros na entrada de Santos e na entrada do outro lado também do porto, que agora é o Porto de Guarujá, mas que era o porto da margem esquerda de Santos, onde tem o terminal de contêineres. Fica uma loucura, os caminhões em fila dupla, tripla, não passa ambulância, não passa gente, cai a produtividade do país, cai a competitividade do país, cai a produtividade do indivíduo que fica parado ali. Você imagina o congestionamento em São Paulo, na Grande São Paulo, você demora, em média, tem pessoas que demoram 2 até 3 horas para se locomover. Dentro de São Paulo. Dentro de São Paulo. Isso é um absurdo. Agora, Zé Manuel, tem um outro aspecto também. A gente sempre fala dos recordes que a Codesp bate no porto e principalmente do aumento da dragagem, que poderia receber um número maior de navios com um calado, ou seja, com uma profundidade maior. Isso significa mais cargas. A gente vê positivamente essas notícias, mas a gente não esquece que essas cargas, elas serão escoadas pelas nossas rodovias, que já estão infartadas. O que falta aí? É o despertar do governo federal ou estadual? Tudo. Eu acho que a região, Santos sempre deu, Douglas, lições ao país. Santos foi resistência democrática. Santos é um berço da cultura. Sim. Santos é um berço, nós podemos dizer, de momentos históricos fundamentais. Quem sabe saia daqui de Santos o grito importante para o país. Basta. Como está, não pode continuar. É impossível. É claro que o porto tem que crescer. Agora, crescer de que forma? Santos não tem espaço. Então é preciso crescer pensando na região como um todo. O que nós chamamos de Baixada Santista, o que nós chamamos de região metropolitana. Para você fazer isso, é preciso reunir essa possibilidade de agregar outras áreas através do que nós chamamos de acesso seco, através
de ferrovias, por exemplo, e também melhorando hidrovias. Você falou do calado. Eu sempre imagino isso, na cidade de Guarujá, por exemplo, nós temos uma rodoviária ao lado de um rio. É o rio que separa Guarujá Exato. de Vicente de Carvalho. É um rio que tem uma ponte que impede praticamente a passagem de barcos sob ela. Mas imagine esse rio despoluído. A gente está falando de um transporte hidroviário. Perfeitamente. A pessoa poderia pegar um barco da estação rodoviária de Guarujá e se conectar a Santos diretamente, por exemplo, desafogando a avenida principal, que é a Avenida da Balsa, e coisas desse tipo. Eu podia pensar numa conexão Cubatão a São Vicente também. Cubatão a São Vicente até Praia Grande. Enfim, nós podíamos melhorar tudo isso, mas é preciso pensar o que a gente costuma dizer de cima, usando imagem de satélite, bom senso e a ciência. Muitos desses aspectos são puramente científicos. Você sabe que eu tenho dois amigos, o Hermínio e o Luiz, eles também são no Guarujá, e eles têm um projeto, o projeto não é deles, eles são praticamente os representantes desse projeto aqui na nossa região, que são os VANTs, ou seja, são equipamentos não tripulados que mostram como que está o avanço da degradação, da vegetação, o avanço das submoradias. O crescimento da malha urbana, né, para cima da que vegetação. pode ser usado até para a CODESP, ou seja, são pequenas aeronaves, né, que elas não são tripuláveis, mas elas têm uma câmera e conforme elas vão percorrendo aqui a cidade da região, elas fazem um raio-x da nossa região. Isso é importantíssimo e pode ser utilizado para as secretarias de meio ambiente dos 9 municípios, para as prefeituras, para o Porto de Santos, e é um diagnóstico da realidade da nossa região. Por exemplo, Emanuel, nós temos um grande problema da falta de moradia, mas por que não levantar as áreas disponíveis para que sejam implementados projetos habitacionais, por exemplo? E integrá-las. Nós somos uma região metropolitana. Então, veja, a CODESP, eu falei da questão técnica, mas é importante o político. Porque o político tem a sensibilidade de perceber e fazer a escolha adequada. O técnico tem que dar o instrumental, tem que dar a ferramenta para o bom político fazer as escolhas em nome da população, porque isso é a democracia representativa. A democracia participativa é interessante, mas a representativa é fundamental. Então, vocês precisam de elementos, vocês precisam de dados. Aqui me refiro não apenas ao apresentador deste belo programa de televisão, mas também ao político. Vocês precisam de dados e os técnicos têm que oferecer informações. Este mecanismo que você se referiu é um dos mecanismos importantes. É preciso fazer sempre essa verificação aérea e traduzir essas informações. É preciso conectar todas as prefeituras através de arquivo, mas um arquivo digitalizado. Os bancos de dados dessas diversas prefeituras precisam se interconectar de uma forma inteligente, possível a se gerar informações. Eu sempre digo que o dado é como um livro na prateleira. Muito bom, bonito para se ver. Só que a partir do momento que você pega o livro, lê, e aquilo que ali está escrito passa a se incorporar um pouco no seu pensamento, aquele dado apenas frio passa a ser uma informação importante. Então, há um volume de informações importantes que precisam ser trabalhadas na nossa região. Emanuel, tem uma frase emblemática do saudoso Nelson Ned, que ele, desde a década de 90, ele se tornou evangélico. E ele falou que a Bíblia fechada é um livro, aberta é uma salvação. Exatamente. A necessidade de você ler todos os dias a Bíblia. E é o que você fala a respeito desses estudos. E eu sou um crítico com relação ao arquivamento dos TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso das universidades. Que os alunos eles apresentam, eles recebem uma nota, eles são aprovados, aí eles fogem, vão à luta. Mas peraí, e aquele TCC? Por que não, após a conclusão do curso, implementar esses TCCs? Aliás, você me permite agradecer, viu? Eu estou aqui nesta casa, na casa da família Teixeira, que eu tenho a honra de ter sido aluno aqui. Olha. Eu fiz direito aqui na Santa Cecília, foram anos muito agradáveis, um convívio com o professor Norberto na direção do direito, com o pessoal da engenharia, com o Áureo, com o professor Celso, enfim, uma série de pessoas. Fiz muitos amigos aqui, viu, Douglas? Agora, voltando a falar do tema que eu tive a honra de receber o convite de vir ao seu programa. É preciso dar um grito de basta. Vocês, eu me refiro a você, o homem que todos os dias ocupa este veículo. Da comunicação. Da comunicação e o homem do voto popular, vocês têm todas as chances de mudar essa história. Nós, técnicos, ou eventualmente até numa atividade política, podemos colaborar com vocês. Mas está na mão de vocês, está na mão da sociedade civil, da OAB, dos
engenheiros organizados através de associações de engenheiros, dos médicos, porque tudo isso dá problema de saúde. Congestionamento dá estresse, congestionamento dá problema de respiração, tem gente morrendo de câncer. Temos aí não só perdas importantes, como eu disse, para a economia, com diminuição da competitividade, porque fica mais barato transportar, digamos, daqui para a China do que trazer daqui do nosso país, de Mato Grosso, aqui para o Porto de Santos, um produto. Nós transportamos em caminhões por mais de 2.500, 2.300 quilômetros de distância. Então, é preciso mudar isso. E a hora desse basta, acho que está nas mãos de Santos mais uma vez. É o maior porto do país, é o maior porto da América Latina e é certamente a atenção de todos se voltando para cá. Mas é preciso pensar no marco regulatório, de como é que isso funciona. Quem constrói a ferrovia e quem vai operar a ferrovia não pode pensar que é dono da ferrovia. Não pode imaginar que possa tomar de assalto a ferrovia e dizer aqui nesse trilho mando eu. Não. Trilho tem que ser como praia, de domínio público. Exatamente. Como estrada. O sujeito que quer trafegar a estrada, ele paga um pedágio. Então o governo vai comprar capacidade de carga. Na hora de transformar essa capacidade de carga em alguma coisa útil, eu imagino um dia que este país possa ter, pode ser um sonho meu, um dia que esse país possa ter, em vez de um caminhoneiro ter um caminhão, alguém ter um vagão e possa acoplar esse vagão numa locomotiva e transportar, em vez de transportar para o caminhão, transportar também para o ferrovia. É uma ideia que não está longe de acontecer. E quando você fala muito bem dessa preocupação, eu fico imaginando o quanto que nós perdemos crescendo. Olha só, o quanto que nós perdemos crescendo. São paradoxos. Entendeu? Você exatamente. tem toda a razão. Porque eu vejo, por exemplo, veio o governador ontem, já anunciou a liberação de 25 milhões para a reforma do Hospital dos Estivadores. E depois é uma outra batalha que o prefeito Paulo Alexandre vai ter no funcionamento do hospital. São funcionários, são enfermeiros, né? E aí uma outra preocupação, quando você melhora a saúde, por exemplo, da cidade de Santos, você aumenta a migração de pessoas de outras cidades para Santos. Então a gente vai sempre enxugar gelo. Então essa é uma discussão que nós já sabemos. Como o Zé Manuel falou, daqui a pouco tem a safra, que vai ser pior de 2013 em termos de movimentação. Pô, já sabe, o que se faz para se antecipar a esse problema? Que você não consiga se antecipar 100%, mas 50% já é pelo menos um entendimento. Uma declaração do governador Geraldo Alckmin, quando faltou água no final do ano no Guarujá, porque houve um crescimento inesperado. Pô, mas a gente sabe que toda a temporada aumenta o número de pessoas. Né? O que falta mais para a gente explicar? Falta planejar, falta pensar, falta ter coragem, falta acordar cedo, como você acorda cedo para vir esse programa, para fazer todos os dias aqui, arregaçar as mangas e realmente oferecer propostas e soluções. Existem soluções. Sim, lógico que existem. Nós, 80 quilômetros de ferrovias da Codesp. A Codesp hoje tem um papel político pequeno. Ela virou quase, e não é culpa da Codesp, é culpa do sistema implantado de lá de fora para cá. Deita para a Codesp obrigações que nada tem a ver aqui com discussões internas aqui dentro de Santos. Então, a Codesp virou uma administradora de espaço como que é a administradora, por exemplo, de um shopping center. Ela diz aqui, isto pode, isto não pode em termos de espaço. E aí acaba também fazendo bobagens, implantando, por exemplo, terminais em regiões, terminais como deveriam ser colocados em regiões populosas. Eu sei que há uma briga grande do Sadal, que é o seu presidente da Câmara aqui em Santos, é uma briga legítima, importante, discutindo exatamente a fixação de terminais, olhando o mapa por cima, como nós falávamos. Agora, é possível, dá para fazer, estamos perdendo tempo, estamos perdendo recursos, estamos perdendo a paciência, estamos perdendo a saúde, que é o melhor bem que todos nós temos, eu, você, todos nós, tá certo? Agora, é possível reverter isso. Tem que dar papel e força política a quem de direito, e tem que ouvir o técnico, integrar técnico e político por uma solução melhor, mas com propostas. E propostas que eu acho que você falou, você citou a questão da Bíblia, sem nenhuma preocupação aqui religiosa, né? Religiosa, mas é importante ter, eu acho que na vida, um pouco mais de generosidade. Não dá para fazer só pensando em retorno imediato. Esses investimentos em ferrovias são investimentos de políticas de Estado e não de governo. Esse é um problema. Enquanto os políticos ficarem pensando em resolver durante apenas um período pequeno, para resolver o problema na próxima eleição, não pensar lá nas gerações dos seus netos, quem sabe dos seus bisnetos, nós vamos continuar tendo resultados desse tipo. Zé Manuel, eu tenho uma frase que eu sempre, quando posso, lembro: nós temos que deixar de olhar a esquina e avistar o horizonte.
Porque quando a gente fala de orar na esquina é uma coisa muito pequena. O que dá para fazer agora? Agora é o seguinte, passa uma tintinha aí e entrega a si mesmo. Mas você vai ter que refazer, você vai ter que quebrar, construir, porque você já não melhora e se preocupa com o futuro do que pensar só no momento. Eu ouvi você falar um pouquinho, eu estava ali esperando para entrar, para ter o prazer de entrar aqui no teu estúdio, eu ouvi você falando que a pessoa precisa curtir, é bom que possa curtir a vida. Nossa, é tão bom. Mas você imagina se alguém pode curtir a vida gastando tanto tempo para ir de casa ao trabalho e voltando. Você tem diminuição do tempo de permanência em casa com a família, você não tem lazer, você não pode ler um livro, uma revista. Vive. Você não vive. Você vive para trabalhar e não trabalhar para viver. Emanuel, você fica 50 minutos para descer a serra e 2 horas na fila da balsa. Pois é, isso agora tem que ter um basta, porque, por exemplo, nós estamos perdendo todas as possibilidades. Eu acho que quando há um problema, a gente pode enxergar o problema como uma grande oportunidade e não como uma perturbação. Eu sou um jornalista muito ligado à questão ambiental. Sempre defendi o meio ambiente, sempre defendi o papel do Ministério Público, que muitas vezes intervém, e há setores que não gostam disso. Deviam enxergar nas ações do Ministério Público, zelando pelo patrimônio público que é o meio ambiente, tanto praias como matas, enfim, uma oportunidade. Vamos fazer melhor a mesma obra de uma forma mais pensada, refletida, estudada e bom para todo mundo, né? O Zé Manuel, tem pergunta chegando pelo 3041-6777. O Maurício Vieira, de Tararé. Como você fez a escolha do título desse livro? Eu comecei pensando exatamente na questão ambiental, o Charles. Primeiro eu pensei na questão ambiental, mas eu confesso a você que eu fui me apaixonando cada vez mais pelo tema. Da questão ambiental, isso virou uma questão social. Porque se nós estamos perdendo cargas que são transportadas a quilômetros de distância, em caminhões, se o caminhoneiro está perdendo tempo de vida, o congestionamento provocado perturba também a circulação das cidades, e tudo isso está acontecendo. É claro que a questão ambiental, que era o motor principal inicial do livro, cede espaço para a questão social, para a questão de saúde pública e também para a questão política, como eu estou dizendo que é preciso dar um basta, dar um grito, que o Porto não merece, a Baixada não merece, não quer mais isso e quem sabe sai daqui um padrão. Então começou assim, se eu coloco mais trem em vez de tanto caminhão, ou se eu coloco mais barcos em vez de tantos caminhões nas estradas, acaba desafogando as eu vou dar um número para ficar bem claro, um número simples. Eu posso ter uma redução de poluição por 4 vezes. Eu divido por 4 a poluição gerada. Eu posso ter uma redução do frete em 6 vezes. Eu posso aumentar, vamos supor, grosso modo, tudo isso aqui em números grosseiros, mas importantes para fixar. Eu posso dobrar a quantidade de alimentos que a gente oferece, porque isso também interfere no arroz e no feijão. Porque, é claro, se eu circulo mercadorias, eu também circulo a cesta básica de uma forma inadequada, gastando mais do que eu poderia gastar menos. E aí, esse gastar menos podia trazer um pouco mais de mercadorias, baixando o preço dos alimentos. E a cesta básica que muitas vezes reflete na inflação. Zé Manuel, um rápido intervalo, já eu volto conversando com os nossos telespectadores. E aí tem muitas perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.